Boa noite. Eu vou falar sobre a PEC 32. Não sei se os senhores sabem, é uma proposta de emenda constitucional, proposta pelo governo federal, escrita pelo ministro Paulo Guedes, que trata de uma reforma administrativa, né? E na esteira das outras reformas que foram feitas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que prometeram mundos e fundos, essa reforma também vai trazer prejuízo para o trabalhador e para o serviço público. Um dos argumentos que se usa para essa PEC é que vão acabar os privilégios. Isso talvez seja a maior mentira, porque justamente os maiores privilegiados, juízes, promotores, deputados, alguns cargos federais, esses não vão sequer ser tocados pela reforma. Quem vão ser tocados são justamente os trabalhadores, os 80% dos trabalhadores públicos brasileiros que ganham menos de R$ 2.500. Esses é que serão diretamente afetados pela reforma administrativa, pela PEC 32, que na data de hoje, inclusive, teve uma movimentação. Talvez uma das coisas mais graves que vai acontecer hoje, para vocês terem uma ideia, o governo federal tem 6.000 pessoas que ocupam cargos de liderança e assessoramento. Passando essa PEC, serão 90.000 pessoas, ou seja, 90.000 pessoas que não prestaram concurso público, que estarão lá contratadas pela amizade, pelos vínculos diversos. E aí nós sabemos, nós vimos aí, né, o filho do presidente / genocida, nós vimos as rachadinhas que o filho dele faz e fez, justamente com pessoas que não são de carreira. Então, assim, a PEC, ela fundamentalmente favorece todo tipo de corrupção. Teremos cada vez menos concursos públicos. O concurso público, ele é discutível se é a melhor forma de avaliação, porque ele avalia do ponto de vista teórico, mas não avalia a prática. Talvez, em alguns cargos, isso devesse melhorar. Mas acabar com o concurso público realmente não é a solução. E a proposta dessa PEC 32 é diminuir bastante os concursos públicos. Ou seja, as pessoas ingressarão no trabalho de outras maneiras. As pessoas que são tratadas nas UBSs, pelos médicos, enfermeiros, outros profissionais, gostam muito de uma certa constância. Então, você vai lá esse ano, é tratado por um médico, vai no ano seguinte, é tratado pelo mesmo, aí você sabe que aquele médico tratou o seu filho. Isso é muito confortador para aquele que está sendo atendido. Vocês imaginam, com esse nível de rotatividade, de terceirização, de precarização da saúde, isso tudo vai acabar. Ou pelo menos diminuirá muito. A rotatividade entre os trabalhadores vai aumentar muito. E uma das consequências é a dificuldade de planejamento, a sequência das ações, né? Paulínia já teve períodos em que foram 4 prefeitos em 5 anos. Vocês imaginam numa situação de PEC que a maioria dos trabalhadores fossem alterados? Vocês imaginam o que seria essa cidade, né? Mas mudaram-se os prefeitos, continuaram seus trabalhadores, algumas coisas foram mantidas. Faltam servidores, talvez seja uma das outras grandes mentiras, é que faltam servidores públicos, que o Brasil está inchado, que a folha é inchada e que tem muitos servidores públicos no Brasil. Mentira. O Brasil está na 36ª posição. Aqui falta muito servidor público. Paulínia, em especial, veja, eu vou citar um exemplo, que a vigilância sanitária, por exemplo, ela trabalha com 1/3 dos trabalhadores necessários para executar suas funções. A gente pode dar exemplos vários de hospital, na saúde. Eu sou da saúde, então eu falo com mais propriedade, mas a falta de servidor público é enorme. E eles jogam esse argumento justamente de uma folha inchada com meia dúzia de trabalhadores que ganham aí R$200 mil, acreditem, tem servidores públicos que ganham R$200 mil, para justificar justamente esse inchaço, esse excesso. Os mais pobres serão justamente os mais prejudicados. Aqueles trabalhadores que têm função de carreira de Estado, esses não serão sequer tocados pelas reformas, né? Não serão tocados por quê? Justamente porque faz parte do acordo, porque se ele não fizer isso, ele não consegue aprovar.
Agora, aqueles 80% que eu falei que ganham menos de R$ 2.500, esses sim serão diretamente afetados pela PEC na possibilidade de passar. E a perda da qualidade dos serviços, né? Hoje, com concurso público, com estabilidade, com previsão, com cobrança, com descrição de funções, atividades, nós já temos problemas no serviço público, reconheço que temos que melhorar. Vocês imaginam numa situação de contratação e demissão? Então, por exemplo, os trabalhadores poderão ser demitidos a critério da chefia, com uma alteração de um princípio constitucional da administração pública, que é a criação, na verdade, desse princípio, que é imparcialidade. Já existe o princípio da impessoalidade, mas eles fizeram questão de incluir a imparcialidade. Por quê? Porque se o sujeito começar a ter alguma defesa partidária, isso já justificaria uma demissão. Por exemplo, um outro princípio que está sendo criado é boa governança. Como é que você mede boa governança de um professor, por exemplo? Como é que ele conduz a aula? É isso que seria boa governança? Então, cria-se 11 princípios da administração pública justamente para nebulizar e para justificar processos administrativos e demissões sumárias. E talvez o mais grave disso tudo seja o princípio que está sendo criado da subsidiariedade, né? Um nome bonito, parece que é alguma coisa que vale a pena. O que vai acontecer? O que quer dizer esse princípio? Que os problemas devem ser resolvidos entre o sujeito e a comunidade, e a participação do Estado deve ser mínima. É isso que está proposto. Ou seja, segurança, como é que a gente faz? Entrega um fuzil para cada um e boa sorte. Saúde, como é que a gente faz? Paga seguro, como nos Estados Unidos. Ou seja, é uma diminuição irresponsável do Estado. Essa ideia do Estado que cuida, do Estado que protege, do Estado que dá alguma garantia, isso é que vai ser diminuído com a PEC 32. Então, é muito grave, eu peço que os senhores se manifestem em relação a isso, nos contatos, nas redes, que possam de fato, ajudar os trabalhadores, porque, passando essa lei, o que nós veremos no Brasil é um caos na administração pública. Tem o Cícero vereador, mas tem o Cícero, os pais deviam gostar do Cícero orador latino, né? E o Cícero latino tinha um poema que chamava As Catilinárias, né? E o Cícero, ele faz isso há 2000 anos atrás. Ele já debocha da administração pública, da forma como a coisa vai sendo conduzida. Então, assim, essa PEC 32 está sendo proposta justamente por um governo bastante corrupto, por um governo que está... os números do Covid estão aí, né? Em todos os momentos nós vimos em que ele fez a opção pela economia ao invés da população. E é essa ideia central, no bojo dessa PEC, está justamente esse enfraquecimento do Estado e esse... eu estou um pouco gripado, não é Covid, viu? Eu já fiz teste, deu negativo. Então é isso, gente, é isso que eu gostaria de falar. Realmente 10 minutos é um tempo curto, né? Mas... talvez seja o caso da gente abrir debates nas cidades, nos locais, sobre essa PEC, pelo tamanho, pela importância que isso tem. É importante que a gente possa debater mais sobre isso. Eu agradeço.